Esse vídeo é o primeiro numa série a respeito do dimensionamento de estruturas de aço, em particular de estruturas de aço de perfil de chapa grossa, que é normalizado pela NBR 8800. O objetivo aqui é fazer o dimensionamento de estruturas de aço, mas para que fique mais claro o que é o dimensionamento, para que ele serve, onde que ele se encaixa, eu vou dar uma apresentação um pouco mais abrangente de qual que é o processo de produção de um projeto estrutural e onde que o dimensionamento se encaixa nesse projeto, para que faça mais sentido a explicação que vem depois a respeito de como dimensionar uma estrutura. Então, se a gente começa por aqui, essa aqui é uma vista de uma passarela de pedestres, então estrutura mista isso daí na verdade. Está construído, está aí funcionando, mas antes de ser uma passarela bonita, isso aí era um projeto estrutural. Esse aqui é um dos desenhos de projeto dessa passarela. Quem está executando a obra recebe esse tipo de desenho estrutural e vai executar a passarela de acordo com o detalhamento que está presente nesses desenhos aí. Antes disso, você precisa saber o que colocar nesse desenho. Então, se eu coloquei lá no meu desenho estrutural que eu tinha aqui um tal perfil I com esse formato, essa largura de aba, com essa espessura de chapa, eu tive que antes disso determinar que esse perfil aí seria seguro o suficiente para ser utilizado nessa situação. Esse tipo de modelo é utilizado para fazer a análise estrutural da ponte. Então a gente coloca a geometria concebida para a ponte, a gente aplica os carregamentos e a gente observa quais são as deformações, quais são os esforços, e esses esforços a gente utiliza para dimensionar as peças. Esse processo no qual a gente verifica se o perfil atende ou não os critérios de segurança é o processo de dimensionamento. Então, antes de eu poder fazer isso daí que vocês estão vendo, esse modelo estrutural, eu preciso determinar onde que eu vou colocar essas barras aí. Essa etapa de lançamento estrutural começa num nível muito conceitual, até um rabisco na mão, e uma vez que você tenha compreendido melhor como a estrutura se comporta, qual que é a necessidade do projeto, e aí a sua estrutura vai estar pronta para ser solucionada. Então, um engenheiro de estruturas, ele começa fazendo o lançamento da obra, o engenheiro estrutural vai posicionar os elementos estruturais, vai falar, aqui eu vou botar uma viga, aqui eu vou botar um pilar. Com a estrutura lançada, a gente pode fazer a simulação dela. Nessa simulação, a gente faz análise estrutural, obtém esforços, obtém deslocamentos e faz o dimensionamento da estrutura. Essa etapa de dimensionamento é a etapa que a gente vai abordar aqui nesses próximos vídeos. Então a gente não vai se preocupar com de onde veio essa, por que essa barra está aqui, por que aquela barra está lá, por que o espaçamento entre essas vigas é de tanto. Essa não é a questão aqui. A questão é, dado o lançamento estrutural, dados os resultados da análise estrutural, como que eu determino qual seção transversal é segura para usar nessa posição aqui. Uma vez dimensionada, a estrutura é então desenhada e eventualmente construída. Então a gente vai começar com uma linha, ou seja, a ideia de uma barra em uma posição, e a gente vai dizer, para essa barra, qual que deve ser a seção transversal utilizada, de forma que eu garanta a segurança da estrutura. Esse é o processo de dimensionamento. O dimensionamento de estrutura de aço é normalizado pela NBR 8800. A versão atual que está valendo, eu acho que é de 2008. Então, o que essa norma contém? Essa norma contém toda a informação que a gente precisa a respeito de critérios de segurança para a nossa estrutura. Ela vai te dizer como que você determina a resistência a um tipo de esforço, qual que é o limite de flecha, por exemplo. Esse tipo de diretriz está presente nessa norma aí. Em última instância, o que a gente vai extrair, como que a gente calcula de forma a prevenir que ocorra a falha. A gente vai começar por esse item 5.2 aí, que é barras prismáticas submetidas à tração. A gente não vai necessariamente começar seguindo a norma, certo? Eu vou trabalhar por fora dela, dando as explicações, e depois a gente vai ver como que essa explicação conceitual apresentada se encaixa na formulação da norma. Então não vou começar rolando página da norma aqui, porque é meio maçante esse negócio de ficar passando página a página da norma, que ela não é um texto muito didático. O que tem de mais básico para falar a respeito do dimensionamento é o seguinte: o ato de dimensionar é o ato de garantir a segurança estrutural. Então você, grosso modo, está dizendo que o negócio não vai cair. Para descrever semi-matematicamente, é isso daqui, que a resistência da sua estrutura é superior à solicitação que atua nela. Isso é óbvio. Se a resistência da barra é superior à força que solicita ela, a barra não rompe. Essa é a inequação que a gente está verificando. Se isso aí for verdade, a barra vai ser aprovada na nossa verificação. Então, aproximando um pouco essa formulação aí da formulação matemática que a gente vai usar, o que a gente tem é isso daí. RD maior ou igual a SD. R quer dizer resistência, S quer dizer solicitação. Esse D aí quer dizer que é um valor de cálculo, ou seja, é um valor que já foi devidamente ponderado. Por isso que essa inequação aí ela é tão limpa. Não aparece nela diretamente nenhum coeficiente de segurança. Esses coeficientes de segurança estão todos embutidos nessas letrinhas D, subscritas aí tanto na resistência quanto na solicitação.
eu vou começar aqui nessa primeira aula falando de barras tracionadas. Então eu peguei aqui umas imagens de estruturas que tenham elementos de aço ou sejam inteiramente de aço, para ilustrar um pouco o problema que a gente pretende solucionar. Então, em todos os casos aí, a gente tem pelo menos algum elemento da estrutura que está trabalhando exclusivamente a tração, do ponto de vista da análise estrutural. Talvez o mais óbvio seja esse prédio no canto superior direito. A gente tem aqui uma estrutura que é suspensa e ela está sendo suportada por esses elementos aqui. Esses elementos estão presos nesse pórtico de concreto maior. Esse prédio é suportado por esses elementos tracionados. Aqui na esquerda a gente tem um exemplo talvez menos óbvio, que eu tenho aqui várias treliças. Eu tenho nas treliças os elementos horizontais, que são chamados de banzos, então um banzo superior, um banzo inferior. Eu tenho esses elementos inclinados, são chamados diagonais, e esses elementos verticais são chamados montantes. Certo? Todas as barras da treliça, idealmente, trabalham apenas na tração e na compressão. Se a gente pega, por exemplo, esse par de banzos, o banzo superior e o banzo inferior, o que a gente tem em geral é um deles trabalhando a compressão e o outro trabalhando a tração. Então eu posso imaginar, numa situação qualquer, que eu tenha o banzo superior trabalhando comprimido e o banzo inferior trabalhando tracionado. Esse banzo inferior vai ser uma barra sujeita a uma tração simples no nosso dimensionamento, assim como esse tirante aqui que suporta essa edificação. Aqui embaixo a gente tem esse edifício com essas barras inclinadas aqui. Esses são contraventamentos. Contraventamentos tipicamente são barras que trabalham apenas a tração e compressão. Na verdade, apenas a tração, né? É o mais comum. Então essas barrinhas aqui, essas cantoneiras, elas também foram projetadas para trabalhar apenas com esforço de tração. E aqui na direita a gente tem essa passarela de pedestres, que também da mesma maneira tem um arco aqui em cima, que é um perfil tubular, e a gente tem outros perfis tubulares aqui que agem como tirantes. Esses perfis trabalham tracionados. Neles atua também o esforço de tração simples. A gente vai começar vendo o dimensionamento de peças tracionadas de aço, porque talvez é a situação mais simples que existe para uma barra. Certo? Mesmo lá na resistência dos materiais, geralmente é o primeiro tipo de esforço que é estudado, é o esforço de tração numa barra. Então, recordando brevemente aqui o assunto lá de resistência dos materiais, a respeito de barras tracionadas, né, que é o fundamento para a gente poder dimensionar, o que a gente tem? A gente tem uma barra, vou imaginar que ela tem uma seção retangular, e essa barra está sujeita a uma força axial de tração. Então essa linha representa o eixo da barra, e eu tenho a força de tração atuando. Lá na resistência dos materiais, o que foi visto é que se você pega uma seção transversal dessa barra aqui, nesse caso vai ser um retângulo, se nessa barra atua uma força de tração axial, na seção transversal, o que vai acontecer é que as fibras do material vão estar tracionadas com uma tensão sigma, e essa tensão sigma é calculada de maneira simples. A gente pega a força de tração e divide pela área na qual a tensão atua. E a área na qual a tensão atua é justamente a área da seção transversal. Essa área entra nessa formulação aqui, e usando a força de tração axial da barra e a área da seção transversal, a gente tem a tensão que atua nessa seção transversal. Então, se eu fosse imaginar, seria alguma coisa talvez desse tipo aqui. Então eu tenho aqui uma seção transversal. Vou imaginar que eu fiz esse corte aqui na peça e estou olhando para essa seção. Essa seção está tracionada uniformemente. Isso quer dizer que se eu pegar qualquer ponto aqui nela, esse ponto vai ter uma tensão sigma, que é dada por essa fórmula aqui de baixo. E de fato, se a gente pega o modelo estrutural daquela passarela que eu mostrei por último lá, aqui a gente tem os tais elementos, os tais tirantes, que estão tracionados, a gente presume que eles estejam tracionados. Então eu vou observar aqui apenas um desses tirantes, para fazer essa análise de tensão em uma seção transversal. Então eu vou observar esse tirante aqui, desenhado em vermelho, e vou selecionar apenas um dos elementos dele aqui. Vou imaginar isso aqui como se fosse uma seção transversal. Então eu tenho aqui a seção transversal desse elemento. Isso aqui é uma seção tubular circular. Ela parece com as faces meio quadradas aqui, mas na verdade ela é um tubo circular. A tensão em toda essa seção transversal tem que ser igual. Ele tem que ter uma tensão uniforme na seção transversal. Então se eu ploto as tensões, eu vejo aqui talvez uma coisa um pouco estranha, né? Que o programa coloriu, certo? Ele marcou de vermelho aqui como se aqui fosse mais solicitado e aqui de azul como se fosse menos solicitado. Mas na verdade, quando a gente observa a variação que aconteceu de fato nas tensões entre o vermelho e o azul, essa variação é ínfima. Então, em vez de eu usar essa escala dele aqui, na qual ele me mostra
um intervalo pequeno de variação de tensões, eu vou usar uma escala que começa com a tensão de 0 e vai até a tensão máxima que aparece ali, que é de 183 megapascal. Quando a gente ajusta essa escala, a gente vê que, de fato, a seção inteira tem basicamente a mesma tensão. A gente pode contrastar isso, por exemplo, com barras fletidas. Para barras fletidas, como a gente vê na resistência dos materiais, a tensão varia com a posição na seção transversal. Então, eu vou selecionar uma dessas vigas aqui do tabuleiro da ponte. Ela é uma viga mista, então ela é composta de dois materiais. Aqui embaixo a gente tem um perfil de aço, aqui em cima a gente tem um pedaço da mesa de concreto. E se eu ploto aqui as tensões nesse elemento estrutural, a gente consegue ver claramente esse gradiente de tensões. Aqui embaixo eu tenho, no fundo do perfil de aço, eu tenho as maiores tensões de tração. Aqui vai ser da ordem de 140 megapascal. E aqui, no topo da mesa de concreto, eu tenho as maiores tensões de compressão. Está dando aqui apenas da ordem de 7 megapascal. Então, claramente, quando a gente tem a flexão de um elemento, a gente tem a tensão variando na seção transversal. E quando a gente tem um elemento apenas com tração axial, a gente tem tensão uniforme na seção transversal. Isso é conforme previsto por essa formulação muito simples aqui. Então, se você faz uma análise estrutural de uma edificação como essa daqui, ao final da solução, você teria o diagrama de forças normais de uma estrutura desse tipo aqui. Esse aqui é o diagrama de tração e compressão, no caso. Então, eu tenho aqui um arco que tem uma compressão muito alta, e os valores em vermelho indicam as barras com a maior força de tração. No caso, são esses tirantes aqui da extremidade. O que a gente tem aqui é uma força de tração que atua numa barra. Eu vou isolar então uma dessas barras da estrutura, vou isolar esse primeiro tirante aqui. Então agora eu tenho apenas ele selecionado. E vou plotar o diagrama de forças normais nele. Então para esse caso aqui em particular, a gente vê que a força normal nesse tirante é de 660 kN. Essa escala aqui está em newtons, né? Então se divide por 1000. Então vai de 659 a 661, variação é nula basicamente. A gente tem 660 kN atuando nesse elemento estrutural aqui. Então se eu quiser descobrir qual que é a tensão de tração que atua na seção transversal desse meu tirante, basta eu pegar essa força de 660 kN e dividir pela área do tubo. A seção transversal desse tirante é esse tubo aqui, certo? Ele tem um diâmetro externo de 100 mm e a parede tem espessura de 12,7 mm. E o que interessa aqui é que a área da seção transversal dele é essa daqui. Essa área está em metros quadrados, então eu vou converter para centímetros quadrados para fazer uma conta muito simples aqui de qual seria a tensão nesse meu elemento estrutural. A força de tração é aproximadamente igual a 660 kN. A área da seção transversal é de aproximadamente 35 cm². Então, para ter a tensão nessa barra aí, a gente pega simplesmente 660, divide por 35, e eu vou ter aqui que a tensão atuante dá 18,9, isso aqui é kN por centímetro quadrado, isso aqui dá 190 megapascal. E de fato, se eu volto aqui no meu modelo e eu ploto as tensões nessa seção transversal, eu tenho isso daí. Como diz a escala aqui, aproximadamente 190 megapascal é a tensão que atua. A tensão é praticamente constante. Com base na força de tração que atua nessa barra, eu sei como calcular a tensão de tração na seção transversal. Mas o que eu faço com essa informação? Se eu pegasse aqui, por exemplo, essa força de 660 kN, vamos dizer que o que eu tivesse encontrado no meu modelo tivesse sido, na verdade, 10 vezes mais que isso. Então vamos aproximar aqui 7.000 kN. Então se eu tivesse, em vez de 600 kN, uma força de tração de 7.000 kN, eu posso aplicar novamente minha formulação para essa mesma seção transversal e eu ia descobrir que em vez de 190 megapascal, a tensão ia dar 2 gigapascal, a tensão que atua no meu elemento de aço. E assim vai, se a gente for aumentando o valor da força de tração, a gente vai aumentando o valor da tensão sigma prevista no aço. Só que, obviamente, isso não pode progredir para sempre, certo? Nesse ritmo. Eu não posso aumentar indefinidamente a força que atua na minha barra, porque a gente sabe que no mundo real, eventualmente ela rompe. E o comportamento do aço, normalmente é representado com esse tipo de curva aí, que é uma curva tensão-deformação. No eixo vertical eu tenho a tensão que atua no elemento, no eixo horizontal eu tenho a deformação que atua nele. Essa é uma representação esquemática da curva, né? Essa curva começa aqui em 0, 0, sem tensão, sem deformação. O valor da tensão e da deformação está correlacionado linearmente durante esse trecho inicial. Depois, por uma mesma tensão, a deformação aumenta bastante. E depois vem esse último trecho aqui no qual a tensão volta a aumentar. Então a gente tem os trechos inicial, é o trecho elástico, o patamar de escoamento e o trecho de encruamento depois. O comportamento idealizado do aço para o dimensionamento de estruturas é basicamente esse daí. Então, eu sei que se eu for aumentando o valor da força de tração, eu vou aumentando o valor da tensão que atua no meu material. Mas eu sei também que o meu material tem esse comportamento aí. Então ele tem limitações. Eu não posso aumentar essa tensão indefinidamente.
eventualmente o material vai romper. Que é inclusive como é obtido esse tipo de gráfico aí, com aqueles ensaios de tração simples, né? Você pega um corpo de prova, uma chapinha, você vai tracionando o seu corpo de prova, vai tracionando, eventualmente ele rompe, né? Se você coleta os resultados desse ensaio aí, a força de tração que você está aplicando, e você coleta também o valor da deformação que está acontecendo nesse corpo de prova, você pode traçar uma curva como essa daí. Esse comportamento vai ter que, de alguma maneira, limitar a força de tração que pode atuar na minha barra. Então, um exercício interessante para fazer aqui, quando você tem um gráfico desse aí em mãos, é o seguinte: a gente tem ali claramente duas tensões bem definidas, Fy, que é a chamada tensão de escoamento do aço, e Fu, que é a chamada tensão de ruptura. O que eu estou dizendo é que a tensão que atua no meu material tem que ser menor ou igual a alguma tensão limite do aço. Se eu sei qual que é essa tensão limite, eu posso calcular de maneira invertida e obter qual que é a força de tração limite naquela minha barra. Se eu conheço essa tensão F aqui que eu quero usar como limite, eu posso reescrever essa expressão de forma que F igual T sobre A. Portanto, a tração limite vai ser igual a tensão limite vezes a área da seção transversal. Bem simples. Então, se eu sei que o aço só pode chegar até uma tensão F, eu multiplico essa tensão F pela área da seção transversal e vou lá, eu tenho o valor da tração F limitante para aquela barra. Agora, qual tensão a gente utilizaria como tensão limitante nessa conta aí? Porque no gráfico ali não está necessariamente óbvio. A gente tem Fy e a gente tem Fu. Onde que você pararia de aplicar esforço ao seu material para considerar isso aí como falha da estrutura, ruptura da estrutura? Então você tem que definir qual que é o seu patamar. Vou levar meu aço até aqui, daqui eu não posso passar, porque se eu passo daqui eu tenho a ruptura do meu material. Não é uma escolha muito óbvia, porque você pode, lembrando lá do ensaio de tração, como que ele funciona, a ruptura, ou seja, a separação da barra em uma seção transversal, essa ruptura só vai acontecer quando a gente atinge a tensão Fu naquele gráfico ali. Então pareceria razoável dizer aqui que a nossa tensão limite é Fu. Seria uma hipótese razoável, talvez. Você fala assim, bom, enquanto o aço não chegou em Fu, ele não rompeu ainda. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas esse gráfico aqui, ele esconde, na verdade, um segredo. Se você representa esse gráfico dessa maneira que ele está aí, talvez não fique tão óbvio qual é esse segredo. Esse gráfico aí está fora de escala. Ele está um gráfico apenas esquemático. Eu vou trocar os valores, na verdade eu vou trocar apenas os valores das deformações aqui embaixo, EY, EYSH e EYU, para corresponder a valores reais que acontecem quando o aço é ensaiado. E acontece isso daí. Quando você coloca um gráfico real, por assim dizer, isso ainda é uma aproximação, mas quando você coloca o gráfico pelo menos na escala real, você nem consegue ver a inclinação do trecho inicial, aquele trecho elástico. Ele parece vertical, de tão pequena que é a deformação que acontece nele, quando comparada com a deformação que acontece no restante da curva. Olha o que isso aqui quer dizer. Se eu começo a tracionar o meu material, vamos dizer que eu apliquei uma força de tração, T qualquer, e essa força de tração resultou numa tensão deste valor aqui. Essa é a tensão que está atuando com base na força de tração que eu apliquei na minha barra. Eu vou trabalhar com esse gráfico aqui, fazendo anotações nele, porque ele é mais fácil de trabalhar, mas eu vou exibir aqui na esquerda os valores reais da curva. No momento que essa tensão sigma atua, eu consigo utilizar esse gráfico aí para determinar qual que é a deformação que a minha peça sofreu. Então basta eu rebater aqui embaixo e eu tenho o valor de epsilon, que é a deformação que a peça sofreu até esse momento. Os valores de sigma e epsilon estão correlacionados através da relação constitutiva, que é o módulo de elasticidade do aço. Em um dado momento, eu tenho uma tração que gera uma tensão e gera uma deformação na minha peça. Depois, vamos supor que eu continue aumentando o valor de tração. Quando ela chega nessa tensão Fy, a deformação ocorre livremente, então eu vou marcar que a deformação está aqui. Então, no meu segundo instante, eu tenho essa deformação ε2. Vou continuar carregando porque eu sei que ainda não rompi o corpo de prova, então consigo aplicar mais carga antes da ruptura acontecer. Eu vou marcar uma deformação ε3. Aqui nesse gráfico, essas deformações parecem não ser muito diferentes, né? Então a distância horizontal daqui até aqui e a distância horizontal daqui até aqui, mesma grandeza, mesmo modo de grandeza, distâncias parecidas. Esse gráfico aqui parece sugerir que de ε para ε3 eu aumentei essa deformação 5 vezes, um fator assim pequeno. Mas quando a gente olha o gráfico na escala real dele, a gente vê que a história não é essa. Na verdade, nesse primeiro ponto aqui, nesse ε1, eu teria que marcar algum lugar bem aqui,
da forma como está desenhado o gráfico, eu não consigo nem marcar o valor de epsilon aqui, que ele fica basicamente no zero, né? Quão pequeno é epsilon 1. Quando eu marco epsilon 2, eu estou nesse valor aqui, e quando eu marco epsilon 3, eu já estou cá em cima. Então agora observem a diferença desse valor de epsilon 1, que é praticamente zero, para esse valor aqui de epsilon 3. Epsilon 3 é uma deformação muito grande. Vamos colocar alguns números nisso daí. Eu vou adotar epsilon 3 como se fosse o valor aqui, epsilon u, esse valor último aqui. Como o primeiro valor de epsilon, epsilon 1, eu vou adotar, arbitrariamente aqui, esse ponto aqui. O ponto do começo do patamar de escoamento. Então, venho aqui, epsilon 1 igual a 0,0017. Epsilon 2, eu vou marcar como se fosse o ponto no final do patamar de escoamento, que é o epsilon SH. Então, o epsilon 2 que eu defini vai ser igual a 0,02. Já dá para ver que é um valor mais de 10 vezes maior do que o primeiro. Então, só de eu caminhar ao longo desse patamar de escoamento aqui, minha deformação aumenta 10 vezes. E em epsilon 3, a deformação vale 0,15. Novamente, aumentou quase 10 vezes em relação ao valor de epsilon 2. O que eu posso extrair em termos de conclusão a respeito desses valores de epsilon aqui, que vai me informar a respeito de qual tensão eu escolho como limitante? Como que funciona isso? Novamente, um pouquinho mais de resistência dos materiais. Epsilon, deformação, é definida como ΔL sobre L. ΔL é a variação de comprimento, L é o comprimento inicial. Então, se eu tenho uma barra que tem um comprimento inicial L, eu aplico uma força de tração nessa barra. Esse comprimento final é L mais ΔL. A minha barra esticou um valor ΔL. Se eu divido esse valor que ela esticou pelo comprimento inicial da barra, eu tenho deformação. A definição matemática dessa grandeza é isso daí. Vamos ver o que essas deformações aqui, essas três deformações, significariam. Esse tirante extremo aqui, ele tem um comprimento de 7,7 metros. Então eu vou pegar essa barra aqui e usar como referência nas nossas contas. Se eu tenho um comprimento inicial de 7,7 metros, quando eu estou na deformação epsilon 1, o meu ΔL vai ser igual a epsilon 1 vezes L. Isso aqui vai dar 0,0131. Então, quando eu tenho a deformação do início do patamar de escoamento, deformação nesse ponto aqui, o alongamento que a minha barra sofreu foi um alongamento de 13 milímetros. Então, ela começou com um comprimento de 7,7 metros e o comprimento final dela, vou chamar de LFL final, é 7,713 metros. Alongamento pequeno, relativamente pequeno. Aplicando a mesma lógica para a segunda deformação, epsilon 2. 0,154 metros. Então, no primeiro ponto de deformação, eu tinha um alongamento da minha barra de 13 milímetros. Nesse segundo ponto, que é no final do patamar de escoamento, é bem aqui, a minha deformação é de 15 centímetros, 154 milímetros. Então, meu comprimento final aqui agora vai ser igual a 7,854. E em epsilon 3, fazendo a mesma conta, eu tenho que ΔL vai ser igual a 1,16 metros. Isso significa que no ponto de deformação epsilon 3, que é esse aqui associado com a ruptura da barra, o comprimento final da minha barra, quando ela se rompe, já seria 8,86 metros. Então olha essa situação. Você começa com uma barra que mede 7,70 metros. No primeiro ponto de deformação, nesse primeiro ponto aqui, ela já passou a medir 7 metros 713. Então ela sofreu um alongamento pequeno, 13 milímetros. 13 milímetros numa barra de 7 metros. Isso daqui, né? Menos de 1,5 centímetro. Isso aqui que ela cresceu entre meus dois dedos. Certo? Então a barra que mede 7 metros alongou isso daqui. Uma variação pequena. Depois, quando a gente passa para esse segundo ponto de deformação aqui, no final do patamar de escoamento, então vejam que do ponto 1 para o ponto 2, eu nem mexi no valor da tensão, ela permaneceu Fy. Então a força de tração é a mesma, mas a deformação ocorre livremente. Então nesse ponto aqui,
a minha barra cresceu 15 centímetros no total. Então, a princípio ela tinha crescido apenas isso daqui, agora ela cresceu até o meio da minha régua aqui, mais ou menos 15, isso aqui. Então, ela teria sofrido esse alongamento aqui, que mesmo uma barra medindo 7 metros, já é um alongamento significativo. Certo? Ela sofreu um alongamento aqui de 15 centímetros para aquela força de tração solicitante ali. E quando a barra sofre a ruptura, ela sofreu um alongamento de 1,16 m, que eu não consigo mostrar nem no quadro que eu tenho aqui, né? Muito estreito, eu não consigo mostrar um comprimento de 1,16 m, o negócio sai da tela. Então assim, claramente existe um problema aqui. Se eu deixo a minha barra chegar na minha tensão FU, isso significa que ela chegou na minha deformação EU também. Se essa barra chegou na deformação EU, significa que ela esticou mais de 1 metro. Se uma barra presente numa estrutura de vocês estica mais de 1 metro, que nesse caso aqui é 15% do comprimento da barra, se a sua barra estica 15%, você tem um problema, que é o seguinte: como que essa barra vai conseguir segurar esse tabuleiro aí se ela desce 1,10 m? Então, para que essa barra consiga segurar essa viga em vermelho, ela tem que ter mais ou menos esse comprimento aqui. Se eu deixo essa barra correr até aqui embaixo, se eu deixo essa barra esticar até lá embaixo, a minha viga vai sofrer uma deflexão muito grande. Então vamos pensar da seguinte maneira: se essa barra esticou 1,10 m, isso significa que esse nó aqui, no qual a barra está conectada, a conexão vai acontecer aqui, significa que esse nó desceu 1,10 m. Isso significa que, se você imagina a sua passarela vista lateralmente assim como um todo, esse ponto aqui desceu 1,10 m. Isso é inadmissível. Isso, para começar, comprometeria todo o seu sistema estrutural. Se essa barra aqui, se esse tirante tem a capacidade de ceder 1,10 m, ele basicamente vai estar solto para essa longarina aqui embaixo. Ele não vai estar mais segurando a longarina. Ela vai ter que se sustentar por conta própria. Então ele deixa de ter a função que ele tem no sistema estrutural. Então, se você deixa que uma barra se deforme excessivamente, ela deixa de exercer a função que ela deveria exercer no sistema estrutural. O seu sistema estrutural está corrompido. Então, assim, a gente tem que limitar as tensões que atuam na nossa barra, tendo em mente o comportamento do nosso material. Então, nesse caso, eu sei que se o material chegar na tensão FU, ele já vai ter se deformado tanto que ele vai ter alterado o meu sistema estrutural. O meu sistema estrutural vai estar corrompido, não vai mais desempenhar a função que eu projetei originalmente para ele. Então, de forma alguma, eu posso deixar que a deformação chegue em valores tão grandes assim. Então, toda vez que a gente vai dimensionar estruturas de aço, barras tracionadas mais especificamente, a gente vai limitar o valor da tensão atuante a isso daqui, ó, Fy. Então, recapitulando, qual que é a minha situação? Eu tenho uma barra, que eu estou imaginando aqui como tendo uma seção transversal constante, e essa barra está sujeita a uma força de tração axial também constante. Todas as seções transversais dessa barra são idênticas do ponto de vista da tensão, certo? Se eu puxasse aqui uma seção transversal S1 ou uma seção transversal S2, todas elas estariam na mesma condição, todas elas teriam a seguinte formulação: a tensão na seção transversal é igual a força de tração axial dividido pela área. Como todas as seções aqui têm a mesma área, eu estou imaginando uma barra com uma seção transversal uniforme, como todas têm a mesma área, todas as seções transversais aí vão ter a mesma tensão. Então, no momento que a minha força de tração T atinge um valor tal que o valor de sigma alcance Fy, eu tenho que interromper o carregamento. Então eu vou aplicando a força T. Conforme eu vou aplicando a força T, a tensão que atua na minha seção transversal vai subindo. E lembre-se que essa tensão está atuando em todos os pontos dessa minha barra. De fora a fora, ela está sujeita à mesma tensão. Então todo mundo aqui vai ter o mesmo valor de tensão, o mesmo valor de sigma. Vai ser igual na barra inteira. Então, conforme eu vou aumentando o valor da tração T, o valor da tensão vai subindo. Até que o valor da tensão chegue em Fy.
Quando o valor da tensão chega em Fy, eu tenho que interromper meu carregamento. Por quê? Se eu continuar carregando a minha estrutura, eu vou fazer com que ela percorra esse patamar de escoamento aqui. E ao longo desse patamar de escoamento, a minha tensão não varia, ou varia pouquíssimo, né? Minha tensão não varia, mas a deformação varia amplamente. Como a gente viu aqui em cima nesse exemplo, a deformação no primeiro trecho, até o escoamento, era de apenas 0,2% aproximadamente, e ao final do patamar de escoamento, essa deformação já era de 2%. Então já tinha aumentado 10 vezes. Então eu vou impedir que a minha estrutura sofra deformações tão grandes, limitando a tensão atuante à tensão Fy ali. Essa é a lógica. Voltando à nossa proposta cá em cima. A gente pretendia calcular o valor da força de tração limite com base no valor da tensão limite. E agora a gente sabe que a tensão limite tem que ser a tensão de escoamento. Certo? Então agora tem essa expressão aqui. Força de tensão limite é igual a Fy vezes A. Eu vou formalizar isso aqui um pouquinho melhor. Essa força de tensão limite é, na verdade, a força de tração que a barra suporta. Então, a nomenclatura que eu vou usar de agora em diante é essa daqui. N, para dizer que é uma força normal. T, porque é uma força normal de tração. R, para dizer que é uma força normal resistente. Então, por uma seção transversal qualquer, essa seção vai ter uma força NTR, que vai ser igual a Fy vezes a área da seção transversal. É assim que a gente define. Só que a gente nunca faz dimensionamento sem levar em consideração a segurança, né? Então, quando a gente embute nessa formulação aí a questão probabilística de segurança das estruturas, a gente vai ver que surge aqui no denominador um gama A1 e esse R aqui ganha um índice D. Então a formulação no final das contas fica assim, da seguinte forma: força axial de tração resistente de cálculo é igual a Fy, que é a tensão de escoamento do aço, vezes a área da seção transversal da minha barra, dividido pelo coeficiente gama A1. Aos pouquinhos. Esse D, quando a gente está lendo a expressão, se lê de cálculo. Ele vem do inglês design. Esse D aqui se lê de cálculo, em português. Gama 1, se vocês consultarem a NBR 8800, que é onde está normalizado o dimensionamento desse tipo de estrutura de aço, vocês vão ver que gama 1 é igual a 1,1. A é a função da seção transversal, do tipo dela, da geometria dela, e Fy é a função do tipo de aço que vocês vão utilizar. Só alguns exemplos aqui. O aço A36 tem um Fy de 250 MPa, e o aço A572 grau 50 tem um Fy de 345 MPa. Então a gente tem aqui a formulação para o cálculo da resistência e a tração de uma barra de aço. Eu vou fazer apenas uma última modificação aqui, que é nessa letrinha que eu usei para a área. Então, para a área, eu vou dar o índice G. Certo? Esse índice G a gente lê como bruta. Então, lendo essa fórmula novamente, a força axial de tração resistente de cálculo é igual a tensão de escoamento vezes a área bruta da seção transversal dividido por gama A1. É assim que essa fórmula é lida, é assim que a gente define a força de tração resistente de uma barra de aço. O que está entrando nessa formulação aqui? Nessa formulação está entrando a G, que é a área bruta, como é chamada, e Fy, que é a tensão de escoamento. Então, essa formulação aí está associada ao estado limite chamado de escoamento da seção bruta. Certo? Por que escoamento? Porque eu estou usando a tensão de escoamento do material. Por que seção bruta? Porque eu estou usando a área da seção bruta da minha barra. Então a gente sabe agora, quando a gente estiver dimensionando, que se eu encontro uma peça tracionada, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar primeiro qual que é a força de tração que atua nessa barra. Essa força de tração que atua nessa barra vai receber um nome similar àquele ali, vai ser NT, então força axial de tração. Só que em vez de ser resistente, ela é solicitante. Então, solicitante de cálculo, a gente determina qual que é a tração solicitante que aparece na nossa barra, que lembrando novamente, no nosso exemplo aqui, quando a gente plota as forças axiais, diagrama de forças normais, né, a gente observa que a força axial
nesse tirante aqui era de aproximadamente 660, 670 kN, alguma coisa desse tipo, certo? Esse 660 kN é justamente o nosso NTSD. Essa força de tração solicitante tem que ser menor ou igual à força axial de tração resistente de cálculo. Então a gente tem a força de tração axial solicitante de cálculo, NTSD, que eu tirei da minha análise estrutural, e a gente tem a força de tração axial resistente de cálculo, NTRD, que eu calculei conforme eu acabei de apresentar, em função da tensão de escoamento FY e da área bruta AG. A relação que tem que ser obedecida para garantir a segurança da estrutura é essa daqui em laranja. A força resistente tem que ser maior ou igual do que a força solicitante. Então essa aí é a maneira mais simples e direta de você verificar uma barra de aço tracionada. Mas essa maneira está na verdade incompleta, tá certo? Seria muito fácil, né, se fosse só isso daí. O que a gente tem que contemplar aí é uma coisa inevitável em estruturas de aço, que é a existência das zonas especiais de ligação. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas situações assim. O que tem que ser contemplado quando a gente vai dimensionar peças tracionadas de aço é também o fato de que você tem que fazer conexões entre as barras. A seção transversal que a gente observou até agora é a dita seção bruta, AG, certo? Por quê? Se eu imagino, por exemplo, essa imagem aqui do canto inferior direito, essa viga, ela tem uma alma e tem duas mesas, alguma coisa desse tipo aqui. Essa é a nossa seção bruta, sem nenhum tipo de interrupção. Agora, se eu olho para a seção transversal aqui na região da conexão, se eu traçasse da mesma forma, eu ia ver que essa seção aqui, ela precisa de alguns recortes. Ela precisa de furos para a passagem dos parafusos, tanto aqui nesse exemplo, né, tanto na alma quanto nas mesas. Então, a seção transversal que a gente vinha imaginando como íntegra, aqui viola essa hipótese. Aqui perto do apoio, a gente tem uma seção furada, e a gente poderia também ter uma seção recortada, certo? Isso não foi contemplado até agora na nossa formulação. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver como que a gente trata esse tipo de seção aí, seções com furos, seções com recortes, como que isso é contemplado na formulação.